Meus caros, vivam, cá estamos, mais um telejornal que provavelmente será partido em dois, mas talvez não. Hoje isto deve ser rápido. Não é que haja pouca coisa, eu é que vou passar por cima dos acontecimentos de forma um pouco mais rápida. E começamos então aqui com dois escardoidos, já rapidamente, junto dois em um. Aqui estão eles, o primeiro ou a primeira é esta senhora que se fartou de pedir que votassem no outro, que não é o André Ventura. Não interessa quem seja, votassem contra o André Ventura e agora está a braços com a justiça por causa disso mesmo. E, entretanto, temos aqui também já a seguir um outro caso de um outro Chico Esperto, mas esse tem tido mais sorte na vida. Esse é o primeiro-ministro de Espanha, que é completamente... bem, não quero causar aqui neste momento quem fala é o cidadão, não é nenhum deputado nem nada disso. Mas não quero causar aqui nenhum conflito internacional, porque eles depois invadiam-nos, não é? Como a Rússia invadiu a Ucrânia e depois era uma chatice. Mas Sanches foi avisado por Bruxelas que tem que deixar de ser escardoído. Vamos ver se ele consegue ou não. Esses foram os meus dois vídeos de ontem, um partido ao meio, deu 2. E, meus caros, aqui temos um PSD, um laranjeta, a fazer lobby por um amigo, Marcos Guedes, está a pedir para que Marcos Guedes seja o novo Ministro da Administração Interna. E diz isto numa televisão, também numa televisão escardoida, proto-falida como a SIC Notícias. E é isto, portanto, os comentecos de hoje, laranjetas ou rosas, vêm para as TVs fazer lobbying pelos amigos. À descarada, portanto, à descarada. Ok. A Sandra Felgueira escreve um texto muito longo, com muitos adjetivos, com muita emoção, como ela gosta de fazer nas redes sociais. Não era necessário esse testamento, que acaba por ser um bocadinho pedante. Eu até digo de um pedantismo atroz, mas talvez não seja atroz, é apenas pedante. Mas as perguntas realmente estão lá no fim do texto. Infelizmente, os planos em Portugal fazem-se para se poder dizer que já estão feitos, não servem para mais nada. E ficam no papel, lá estão, arrecadadinhos numa gaveta, às vezes até desaparecem. Acho que nunca ninguém leu os planos, nem de contingência, nem de nada, pronto. E mesmo que se aplicassem rigorosamente esses planos, que é o que está escrito num papel, eu desconfio muito que alguma vez algum desses viesse a funcionar. Bom, por exemplo, nem um bote havia em Montemor anteontem. Como se pode tirar gente de um rio sem um bote? Estava lá um brasileiro, ancorado no meio do rio, agarrado a umas árvores, a uma vegetação. Pá, tentaram tudo, como eu disse no vídeo de ontem, aquilo foi um carnaval durante uma hora, não sei quantos carros de bombeiros com braços telescópicos, com isto, com aquilo, menos um bote, que o tirava de lá imediatamente. Portanto, não havia um bote em Montemor. Outro exemplo, ouvi ontem dois especialistas da TV falar sobre o dique que colapsou. O primeiro dique, já colapsaram mais dois, não é? E um dizia que os diques servem para proteger as populações e as casas, portanto, inundando os terrenos. Os terrenos, pronto, que se lixe, não é? Os terrenos. Mas, pelo menos, poupava-se a casa, protegia-se as habitações, protegia-se as populações. Fazia sentido. Só que não. Porque o outro veio logo dizer que, afinal de contas, não é nada para isso que servem os diques. Os diques servem, e foram construídos, para proteger justamente os terrenos agrícolas. É brutal, não é? Dois especialistas, um diz o oposto do outro, isto com uma diferença que é meia hora, se tanto. Meus caros, ninguém se entende sobre o mais básico dos conceitos, como eu aqui digo. Ninguém se entende, quer dizer, como se pode ter esperança num sistema completamente caótico como este? De que serve e para que serve ter planos escritos num papel, ficar um dossiê muito grossinho que depois ninguém lê, com tanta palavra, tanta frase, tanta coisa, muitas delas sem fazer sentido rigorosamente nenhum. Pareceres técnicos de pessoas que são tudo menos técnicas, só são técnicos na academia, mas depois na prática nunca trabalharam em nada, é apenas comentecos, são os comentecos técnicos, como eu vejo agora aqui nesta nossa cheia, que já dura há tempo demais, convidam pessoas para vir falar, nenhum deles percebe nada do que está a dizer, nenhum deles é engenheiro hidráulico, nenhum deles sabe o que está a dizer, mas pronto, vão comentando e tal, e toca a andar. Portanto, de que servem os planos que ficam no papel? É que os diques rebentavam na mesma, mesmo que eles fossem implementados, tenho a certeza absoluta, porque a carga que foi exercida sobre eles foi realmente demasiada. E os fusíveis do dique, porque há fusíveis que são partes mais frágeis, justamente para quebrarem quando o martelo, como eu lhe chamo, é muito.
em vez de quebrar o dique, quebra uma parte que é o chamado fusível. Nada disso funcionou. Foi o fusível, foram os diques, todos os sistemas de segurança foram arrastados pelas águas juntamente com o dique. Portanto, estarem lá ou não estarem, valeu de zero. Por isso é que eu digo, mesmo quando as coisas estão no papel e mesmo quando elas são aprovadas e está tudo muito bem desenhadinho e com muitos gráficos e muitos mapas, e depois vem a água e leva aquilo tudo em frente, não quer saber disso para nada. Portanto, tudo mal calculado. Não é? A água não tem culpa nenhuma, a água não andou na universidade. Os engenheiros é que andaram, os técnicos é que andaram e fizeram as coisas mal feitas. A culpa não é da água. Meus caros, quem tentar implementar estes planos de contingência e de emergência percebe que aquilo são apenas amontoados de letras e frases feitas para se justificar os ordenados de alguém. Mais nada. É isto que, pelos vistos, a Sandra Felgueiras, que anda aqui há tantos anos, ainda não percebeu. Olha, eu já percebi há muito tempo. E, na minha região, na Serra da Estrela, Oliveira do Hospital ruiu a estrada entre Caldas de São Paulo e Penalva de Alva. São duas localidades lindíssimas, à beira do rio Alva, e há uma estrada que acompanha o rio, a estrada ribeirinha, muito bonita, não sei se conhecem, se puderem, depois de se ter reparado esta estrada, passem por lá que não perdem o vosso tempo, ficam encantados com a beleza natural daquilo, porque temos o Alva de um lado, se formos para Coimbra do lado esquerdo, se viemos para Ceia, Serra da Estrela é do lado direito, mas sempre ao longo do rio, aquilo é lindíssimo. É a estrada ribeirinha que segue o curso do Alva Ruiu entre estas duas localidades, já dentro de Oliveira do Hospital. Nós também temos em Ceia, temos São Mil e temos Vila Cova, mas isso não ruiu, foi só em Oliveira do Hospital. O único hotel de 5 estrelas que há em toda a região e do Concelho de Oliveira do Hospital está ameaçado. Porquê? Porque o rio subiu tanto que há uma fonte de água sulfurosa que já existe desde o tempo dos romanos, portanto, há 2000 anos, foi toda inundada com água do rio. Não faz mal, quando isso passar, novamente a própria natureza se encarrega de tirar a água que não é sulfurosa e fica só a sulfurosa outra vez no poço. Não é esse o prejuízo é que a estrada que dá acesso a esse hotel é uma só há uma estrada, só há um acesso. E essa estrada está em riscos de ruir. Ao fim do mês de chuva se percebe que as nossas infraestruturas não foram projetadas para este tempo. Mas este é um tempo normal de inverno, um bocadinho mais do que a média, mas é um tempo normal. No inverno chove na serra. Se não acreditam, perguntem aos idosos que sempre lá moraram. Sempre houve cheias, sempre houve frio, sempre houve neve, não é? E muito. Mas as árvores e a vegetação que retinham a água antigamente é que já não estão lá. Essa é a diferença. Antigamente, com tanta árvore, tanta vegetação, a água que descia à encosta era retida pela vegetação e pelas árvores e ia-se infiltrando no solo. Hoje em dia, essas árvores não estão lá, a vegetação não está lá porque ardeu tudo. Ardeu tudo nos vários incêndios dos vários verões. E mal começa a despontar, novos pinheiros, nova vegetação, arde outra vez. E, portanto, era fácil evitar que ardesse, era só vigiar as matas, mas isso ninguém quer fazer porque isso estragava o negócio. Portanto, deixa arder como o pai é bombeiro, como se dizia antigamente. Então, meus caros, o que acontece? Deste modo, o martelo imenso de água que agora desce livremente as encostas a uma velocidade estonteante, que antigamente descia devagarinho, segurava-se na vegetação, segurava-se em tudo o que havia, naquela biomassa toda, hoje não. Hoje é por aí abaixo que as encostas estão rapadinhas, é só pedras e areia e terra, mais nada. Portanto, ela vem por aí abaixo com uma força estonteante, vindo a esmagar tudo o que encontra no sopé dos vales. Estradas, casas ou outras edificações. Vai tudo na frente do martelo da água e dos milhares de toneladas de terra, pedras e rocha que a água arrasta consigo. Porque há esta visão romântica que é a água que vem embaixo, é água, é pá, é chato, água, mas a gente sabe nadar. O problema não é esse. O problema são os pedregulhos, as rochas, verdadeiras rochas, às vezes com mais de 1 tonelada, que ela traz consigo com aquela força imensa. Quem estudou física sabe o que quer dizer a quantidade de movimento. A quantidade de movimento de um grave qualquer ou de um objeto móvel é dada pela massa que tem vezes a velocidade, mv. Bem, estamos a falar de uma velocidade que pode não ser muito grande, estamos a falar talvez de 60 a 70 km por hora, mas o problema é a massa. E a massa são milhares de toneladas. Quem vem encosta abaixo. Portanto, isso arrasa tudo. Como os glaciares antigos, não é? Aquele gelo que saía por aí abaixo, milhares e milhares de toneladas de gelo, o que é que fizeram? Alisaram todos os locais, as ravinas por onde se iam, formando os glaciares.
Bom, está a acontecer a mesma coisa agora. Vem aquele martelo de água de milhares de toneladas, leva tudo à frente. Ora bem, o que é que acontece? Pedras, rochas, esmaga tudo. E, portanto, se tivessem vigiado as matas no verão, como eu ando a dizer há 30 anos, não haveria incêndios, ou haveria muito poucos. E a terra conseguiria água em excesso no inverno, porque não estaria em excesso. A terra acomodaria praticamente tudo e o resto iria para os cursos de água normais, que já existem há 20 milhões de anos, mas não ia toda de uma vez, porque o problema é que a água vai toda de uma vez. A água vai toda para o mar, não há dúvidas, mas o problema é a velocidade com que isso se processa. Se ela for devagarinho, dá tempo para tudo. Não é? Vai chovendo, e ela vai escoando, vai chovendo, vai escoando, vem a água de cima do gelo, das neves, das encostas, mas vai escoando, tudo mais ou menos bem. O problema é quando vêm martelos de milhões de toneladas de água de repente, e não há maneira de escoar de repente. Portanto, ela vai por aí fora desgovernada e leva tudo à frente. Se tivessem vigiado as matas, digo eu, não haveria incêndios e a terra conseguiria acomodar essa água toda. Agora é que há problemas. O problema porque a água não tem para onde se infiltrar, nem tem nada que a possa reter. E essa é a diferença do tempo dos nossos avós para o nosso tempo. É só essa diferença e mais nada. Um homem procurado pela Interpol por auxílio à imigração ilegal foi detido em Lisboa. E eu pergunto só isto, mas vamos em quantos detidos em Lisboa? Quantos? 1000? 2000? 3000? Não se esqueçam que não há criminalidade praticamente nenhuma em Portugal. E a que há é toda provocada por portugueses. Já sabem que é assim, já sabem que é assim que nos ensina o presidente da política judiciária, portanto não tenham dúvida nenhuma que se este tipo é criminoso, ele é português. Mondego. A barragem que podia ter controlado as cheias tem projeto desde 2007. Estamos a falar da barragem de Girabolhos. Ora, Girabolhos é no meu concelho, onde eu moro. Ceia. Serra da Estrela, a entrada da Serra da Estrela, quem vem do Norte e do Nordeste é Ceia. Quem vem do Sul e do Sudoeste é a Covilhã, como sabem. Bom, mas nós estamos na parte norte, que é a parte mais agreste, também é aquela onde neva mais, onde geia mais, onde há mais frio. Diz que a barragem de Girabolhos podia ter controlado as cheias, mas não é verdade isso. Ajudaria a controlar se a cheia não for muito grande. Nunca controlaria estas cheias que nós estamos aqui a viver desde janeiro. Esqueçam isso. Porquê? Eu explico aqui mais à frente, mas agora vou-vos dar uma luz. É que antigamente ainda era uma barragem, ainda produzia energia, ainda podíamos dizer que servia para outra coisa, que era produzir energia. Mas esta versão nova, que foi aprovada pelo Governo, ela não produz energia, ela é um tanque. É só um tanque, um reservatório de água. Poderá dar para a agricultura, embora ali não haja muita, poderá dar para a agricultura e tal, ok? Mas de resto é só um tanque retentor de águas. Está a 200 km da Foz. Não serve para mais nada senão aquilo. Quando encher, a água vai para onde? Segue o curso do Mondego por aí baixo na mesma e vai dar onde? À Aguieira, que já está cheia. Então expliquem-me outra vez. Para que é que serve uma segunda barragem a montante da Aguieira? Se me dissessem, vamos fazer mais uma barragem ou duas a jusante da Aguieira para ajudar, ainda pensava duas vezes, mais próxima da Foz. Agora, esta barragem está a 200 km da Foz. Só no curso de água, só o curso de água, que são para aí 150 km até Coimbra, vai receber das encostas bilhões de toneladas de metros cúbicos de água. Não interessa a barragem de Girabolhos para nada, porque ela fica lá no princípio do Rio Mondego. Fica lá em cima. Mesmo que esteja fechada, não debita água, retém água, mas qual água é que retém? Só aquela que vai lá parar. Mas ela está no princípio do curso do Mondego. Depois o Mondego vem por aí fora, passa por o resto do Conselho de Ceia e entra em todos os outros conselhos a seguir e vai chegar a Coimbra muito mais tarde. Vai chegar a Coimbra. Em Coimbra já leva um martelo igual. Portanto, a barragem antes disto é a Aguieira. Entre o Mondego e a Aguieira já vai levar ali um martelo, se estiver a chover, como tem estado nos últimos dias, se cheia se prolongar por 4, 5, 6, 15 dias, como está a acontecer até mais com esta cheia, não adianta nada a barragem de Girabolhos. Portanto, a barragem de Girabolhos pode ajudar se tratar de uma cheia pequenina, de 2, 3 dias, que se possa reter água. Mas para isso já temos a barragem da Aguieira. Construir uma nova barragem para ajudar a fazer o mesmo? Não é preciso. Era preciso um sistema que, no caso da barragem da Aguieira já não poder aguentar mais, que é o que está a acontecer neste preciso momento, a barragem da Aguieira tem que abrir as suas comportas, se não rebenta, não é? Aí sim,
Mas não é de Girabóis, que está muito, muito, muito a montante. Tinha que ser outra que estivesse mais próxima e, de preferência, a jusante, para ajudar a captar a água que tem que sair de uma, mas segurava a outra. E se a segunda não conseguisse segurar, seguraria uma terceira. Falem-me assim, que eu assim percebo. Agora, uma barragem a montante segura o quê? Quando a barragem da Gueira já está cheia, o que é que segura a barragem montante? Meus caros, é preciso não perceber nada do que estamos a falar. Mas pronto, é esta a narrativa oficial do governo. Eu acho que está muito mal assessorado em termos de engenharia. Aliás, como todos os governos, acho que os técnicos não têm lugar em governo nenhum, nem pedem opinião aos técnicos e, portanto, fazem as coisas à sua maneira e depois dá azar. Olha, a propósito, como é que está o caso do elevador da Glória? Está como eu disse que ia estar. Lembram-se? Eu disse, vai estar 1 ano ou 2 ou 3 até perceberem que tem que ter um segundo cabo. Tem que ter um segundo cabo de tração sempre a fazer tração. Quantas vezes é que eu já disse isso? Dezenas de vezes. Já viram alguma coisa sobre isso? Não. Ninguém pergunta, para lá, há tantos meses que aquilo está parado. Então, mas vai ficar sempre parado toda a vida. Vai, amigos. Até aparecer alguém com poder político e diga assim, bem, temos que fazer o que o outro maluco lá de cima da Serra da Estrela diz. Temos que meter um segundo cabo aqui. Quando fizerem isso, põem a trabalhar imediatamente os elevadores todos que estão parados neste momento, desde aquele fatídico dia em que houve aquele acidente. Nada se faz em Portugal porque não há assessoria técnica. As pessoas que deviam perceber daquilo não percebem nada. Porquê? É que eu não sei. Mas é isto. Barragem de Girabóis, meus caros, eu sou de lá. Devia estar a bater palmas, porque era mais o quê? Mais uns postos de trabalho na construção, mais uns milhares que vão para aquela região. Sim, mas o dinheiro gasta-se. E não fica lá ninguém, é um tanque. É que nem sequer há postos de trabalho. Antigamente ainda havia, na versão em que seria uma barragem elétrica, ainda haveria postos de trabalho. Agora não há nada. Portanto, é só um tanque. Não faz sentido rigorosamente nenhum. Mas construam para a frente, construam barragem que sempre há pessoas lá a comer e beber e a gastar dinheiro. Só serve para isso, mais nada. E que estão as imagens aéreas do colapso na A1. E vocês digam, meus caros, que eu tenho alguma dificuldade, estamos a falar de técnica, não é? Estamos a falar de engenharia. Eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que ele colapsou ali naquele sítio. Bem, meus caros, eu tentei pôr a imagem maiorzinha, mas não dá, mesmo que eu fique muito mais pequeno, ela não dá mais do que isto, que é a dimensão máxima. Mas vejam bem, como é que ele colapsa deste lado. Porque o dique, vocês estão a ver aqui, o dique rompeu aqui. Estão aqui a ver a mãozinha, não é? Aqui nesse sítio rompeu o dique, não é? O dique está aqui, como veem. A água veio daqui para aqui, no sentido da corrente. Imaginem que de norte para sul, não é o caso, mas imaginem que é, aqui viramos à direita. E ela colapsa ali onde está a mãozinha agora. Não faz grande sentido isto. Porque esse sítio não está exposto a grande caudal de água. Enfim, estará algum, mas a maior parte não vem para aqui, não anda para trás. A maior parte vai neste sentido que vocês estão a ver aqui. A água vem daqui de cima, quebrou deste lado e a corrente faz isto. Onde a mãozinha está a correr, como estão a ver. Portanto, aqui não há grande pressão de água. O que aconteceu foi alguma falha estrutural. Porque não se percebe. Se me dissessem deste lado, olha, aqui neste sítio onde está a mãozinha, percebe-se. Percebe-se porque a água leva, com esta corrente toda, este martelo todo, leva todo este talude que aqui está, isto desapareceu tudo, e está desaparecido. Mas do lado de cá, reparem, do lado de cá não há forças em presença. A água, quando rebenta com o talude, não volta para trás. Ela segue o seu caminho para a foz, que é no sentido da mãozinha, no sentido, assim, vê-se melhor. Portanto, o sentido é este, não anda para trás, é água. Tanto que não anda que vocês veem aqui este charco, a água aqui não se move. Como é que ruiu o talude deste lado aqui? Não faz grande sentido. Dá-me a ideia que houve sim uma falha estrutural, ou então foi alguma peça da estrutura do talude que foi projetada com toda a força e com tanto azar bateu ali, onde está a mãozinha, porque não há outra explicação. Vejam, a água vem daqui, ok? E ela voltou atrás. A água vem de cima, estão a ver ali? Vem, partiu aqui o talude, o dique está aqui colapsado, né? Desapareceu aqui, portanto, parte da água segue em frente, para a Figueira da Foz, e a outra parte vem para aqui, que é mais baixo, mas não anda para trás. Estão a perceber o que eu quero dizer? Não anda para trás a água. Claro que vai acabar por encher, mas enche apenas subindo. Não faz força ali, não tem maneira nenhuma de fazer força aqui, é andar para trás. A água não anda para trás. Portanto, ou foi alguma parte, mas também é difícil que imaginar que uma parte do talude foi arremessado contra este lado, ou então, meus caros, foi uma falha estrutural. E é apenas uma coincidência que a água chegou, mas apenas ajudou a revelar uma falha estrutural. Aquilo já não estava bem.
Pronto, meus caros. Eu compreendo porque é que isto tudo desapareceu deste lado aqui, do lado do mar, desapareceu, porque a força da água vai neste sentido. Não percebo porque é que esta parte que está a montante da água colapsou. Eu não percebo. Se alguém conseguir explicar, olha, ponha aqui nos comentários, porque eu já olhei para este vídeo e outros várias vezes e não consigo perceber como é que foi deste lado que a estrada ruiu. Não percebo. Se a estrada estivesse do lado de lá e tivesse ruído do lado de cá, do lado da nascente, percebia-se. A força da água empurra para lá. Agora, a força da água não empurra para trás. Portanto, se alguém me conseguir explicar isto, diga-me, faz favor. Muito obrigado.